A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, família, 7 minutos com Deus, o nosso devocional, palavra de Deus, ensinamento das coisas de Deus, ler, meditar, devocional, oração. Você já fez tudo isso hoje? Orar, jejuar, clamar, adorar, interceder, ler Bíblia, tudo isso faz parte da caminhada com Cristo. Eu estava lendo algumas coisas do apóstolo Paulo, do apóstolo São Paulo, Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. É impressionante, né? Um homem perseguido, um homem que ganhou prisões e açoites e foi fiel até o fim e se fez escravo de Cristo. E quando se fez escravo de Cristo, palavras de Paulo, né? Ele então se fez livre. Servir a Jesus é isso, é ser amante desse Deus maravilhoso, né? O amado de minha alma, o amor da minha vida, da minha existência, da minha história. Quando você entende o poderio e senhorio de Deus sobre a tua vida, você consegue entender que nada e nem ninguém e nenhuma força que não venha de Deus tem autoridade sobre a tua vida. Há um grande mal que existe no meio daqueles que creem na palavra, que é o medo de que outras pessoas que talvez professem de uma outra fé ou praticam qualquer outro tipo de coisa, tem algum domínio sobre aqueles que são de Deus. Nem Satanás tem. Aliás, Satanás é servo de Deus. Se Deus quiser, ele usa Satanás. Deus escolhe quem ele quer. Deus dá autoridade para quem ele quer. Então não precisa ter medo. Você precisa ter temor com relação às coisas de Deus. Você precisa ter temor de Deus. Tremor diante da palavra de Deus, mas você não pode ter medo daquele que te ameaça, daquele que tem olho gordo, daquele que tem inveja, daquele que diz que vai fazer uma oração contrária, daquele que diz que vai fazer uma mandinga contra você. Ei, isso não pega nos filhos de Deus, isso não tem validade nenhuma sobre aqueles que são de Deus e creem nesse poderio. Jeremias 27, verso de número 5, olha que palavra. Jeremias 27:5 é Deus falando: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou aquele que me agrada aos meus olhos. Até aqui. Não questione autoridade, poder, riqueza, fama, sucesso. Não questione para quem Deus dá, ele dá para quem ele quer. Essa palavra diz assim, olha, a terra eu que fiz, o homem eu que fiz, os animais eu coloquei sobre a face da terra, pelo meu grande poder, com meu braço estendido, e a dou àquele que me agrada, para quem eu quero. Então não fique ditando para Deus quem merece ou deixa de merecer alguma coisa, porque Deus dá e faz quando ele quer. Deus entrega o poder, a riqueza para quem ele quer. Deus entrega uma liderança para quem ele quer. Você que está me assistindo e me ouvindo, talvez você venha questionando certas situações da sua vida no âmbito profissional, familiar, no âmbito ministerial, no âmbito pessoal. E talvez você precise entender isso como amante da palavra, como servo do Senhor Jesus. Deus é dono de tudo. Deus tem o comando e autoridade sobre qualquer coisa, inclusive sobre Satanás. Então Satanás não pode te tocar, começa daí. E quando ele quer, ele Deus, quando ele quer, ele faz de Satanás seu servo. O verso seguinte vai dizer isso. E agora, quer dizer, naquele momento, eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, está escrito aqui. Eu agora quis entregar tudo que eu tenho aí na terra para o meu servo. Quem? Nabucodonosor, rei de Babilônia, esse endemoniado, essa tipografia de Satanás. E ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Então eu entendo e compreendo que os mistérios de Deus muitas vezes, e são mistérios exatamente por isso, são difíceis de serem compreendidos, porque muitas vezes nós questionamos: Senhor, por que tu escolheste fulano, beltrano ou cicrano?
Às vezes você vê Deus pegar o mais humilde e colocar na posição mais elevada. Ou você vê e julga aquele que tem lá seus pecados e defeitos, e você acredita que pelo fato dele ter esses defeitos, e cuidado com isso, que Paulo vai dizer em Romanos 2:1, que muitas vezes julgamos e observamos os defeitos e os pecados daquele que os pratica e que na realidade nós também praticamos. Então cuidado com o julgamento. Não julgue. Julgar não é coisa para filho de Deus, para pessoas que são servas do Senhor Jesus. Julgar não é de Deus. Não pertence a você julgar e determinar para quem Deus deve entregar algo ou alguém. Deus derrama da sua unção, da sua graça. Deus levanta de tempos em tempos um profeta, um sacerdote, um líder. E cabe a você entender que todas as coisas estão sob o domínio de Deus. Então nada, nenhum mal, não tem macumba, não tem nada que vai atravancar o teu caminho. Não existe nada, nem ninguém, nem palavra contrária, nem oração contrária, nem nada que atravanque o caminho daqueles que são de Deus e reconhece o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Mas, se Ele quiser, e Deus usa quem Ele quiser, até Satanás. Porque aqui está muito claro. Ele entrega ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, meu servo. Até ele me serve. Quando eu quero, ele me serve. Amém? Fique com essa palavra. Compartilhe essa palavra com alguém que de repente tenha atribuído mais poder aos inimigos, mais poder ao inimigo de nossas almas do que ao próprio Deus, o Deus que servimos, adoramos, bendizemos, que cultuamos, que louvamos e rendemos graças semana após semana, dia após dia. Envie para alguém que talvez esteja cheio de medo, indeciso, inseguro. Não tem insegurança para aqueles que creem. Aqui, ó, no que está escrito aqui. Isso aqui para um ateu, isso aqui é um livrinho de história. Isso aqui, para nós crentes na pessoa do Senhor Jesus, é poder de Deus. Jeremias 27, 5 e 6 é a palavra de hoje para a tua vida. Que Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra se confirme no coração de cada pessoa que me ouve e que me assiste. Que essa palavra possa alcançar pessoas que estão temerosas, retraídas, com medo de enfrentar os inimigos. E é o Senhor dono de tudo. O Senhor usa quem o Senhor quiser, faz da maneira que quiser e no tempo em que desejar. E eu ministro sobre esta pessoa convicção de que o Senhor é o dono de tudo. E se somos filhos, somos teus herdeiros. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço e abençoo o teu povo. Amém. Deus te abençoe. 7 minutos com Deus todo dia. Até o próximo episódio.